Boa tarde a todos. Quero agradecer a Lubrax por mais um ano estar chamando a gente aqui para participar do meeting. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre a visão do Grupo Klein e da Fator, sobre o futuro da indústria de lubrificantes no Brasil, quais são as nossas projeções de crescimento, quais são as principais tendências e o que vai significar isso em termos de atratividade dessa indústria. Será que ela vai continuar atrativa e por quê? Bom, o Grupo Klein, para quem não conhece, é uma empresa de consultoria e pesquisa de mercado que atende clientes de toda a cadeia de valor de lubrificantes. Aqui no Brasil a gente é representado pela empresa Fator de Solução e temos aí diversos clientes, como a gente pode ver aqui, alguns selecionados, atendendo principalmente aqui no Brasil, através aqui de São Paulo, nos Estados Unidos, no nosso escritório em New Jersey, temos escritórios na Ásia também. E a apresentação que eu vou trazer hoje aqui para vocês, ela é baseada em dados que a gente retirou de alguns dos nossos relatórios sindicalizados de pesquisa de mercado, principalmente o Global Lubricants, que tem uma seção, tem um capítulo específico do Brasil. Então os números que eu vou mostrar aqui são os mesmos que tem nesse relatório, que é adquirido via assinatura por diversas empresas no mundo inteiro. Bom, atualmente o Brasil é o 6º maior mercado de lubrificantes no mundo, com mais ou menos 3,4%, ou seja, 1,36 milhões de toneladas em 2014. No mercado global, a principal alteração nos últimos anos é o crescimento da China, que passou finalmente os Estados Unidos e se tornou em 2014 o maior mercado de lubrificantes, com quase 20% do volume mundial de lubrificantes. O Brasil é o único país aqui na América do Sul que figura entre os top 13. O mercado brasileiro, a gente costuma segmentar entre automotivo e industrial. O automotivo representa 64% do mercado e 71% do valor do mercado brasileiro em 2014, sendo que veículos comerciais, que são os veículos a diesel e maquinária agrícola, representa 34% desse mercado, e aí os veículos de passageiro, mais ou menos 21%, motos, 9% desse mercado. A gente vê ali que o mercado de veículos de passeio é onde a gente tem a maior parte do valor, quero dizer, preços médios mais altos, o que faz com que ele tenha quase 30% do valor de mercado em 2014. O crescimento dos últimos anos foi muito em função do crescimento da frota de veículos no Brasil. Acho que isso não é novidade para ninguém. A gente teve um crescimento de motos de 7,3% em média ao ano, de 2008 até 2014. Nos veículos leves, de passeio e comerciais leves, 6,4% de crescimento médio anual. E nos veículos pesados, um crescimento um pouco menor, de 4,9%, mas mesmo assim, muito significativo, muito acima da média mundial. Mas a partir de 2012, a gente começou a ver uma desaceleração nesse crescimento, a gente pode ver aqui no gráfico da direita, que a partir agora dos próximos anos, dificilmente a gente vai voltar a ter a mesma taxa de crescimento de frota que a gente teve nos últimos anos. Dificilmente isso vai voltar a acontecer. E 2015 vai ser o primeiro ano, desde 2009, que a gente vai ter uma queda no crescimento no volume de mercado de lubrificantes aqui no Brasil. Isso aqui é um gráfico interessante que ele compara o crescimento anual do mercado de lubrificantes em volume com o PIB. E a gente pode ver que ele segue mais ou menos a mesma tendência do PIB em termos de movimento, mas quando o PIB cai, geralmente a queda em lubrificantes é maior do que a do PIB, e também quando o PIB sobe, a recuperação de lubrificantes é acima do PIB. Aqui os anos acabaram não saindo aqui embaixo, mas esse momento aqui é 2013, A partir de 2013 a gente tem
uma queda aí no crescimento médio anual. Apesar da frota de veículos ter crescido, a gente viu ali 7%, 6% nos últimos anos, o crescimento de lubrificantes foi menor, porque a gente vai ver agora cada vez mais restrição orçamentária por parte dos consumidores, e também tem uma questão da queda do consumo de lubrificante por unidade da frota. Os motores estão cada vez menores, mais eficientes, a gente tem um maior uso de sintético, que tem um intervalo de troca maior, e também a gente tem a questão da indústria, que é um grande consumidor de lubrificante, muito afetada pela situação econômica, e aí queda de produção em alguns segmentos que são chave, por exemplo, mineração, siderurgia, metalurgia, indústria de base. A nossa estimativa é que nos próximos anos o mercado vai crescer 0,8% em média ao ano, até 2019. Logicamente que esse é o crescimento médio anual, dos próximos 5 anos, que vai ser muito afetado pelo desempenho fraco em 2015, onde a gente está projetando uma queda de 6% no volume, e 2016, onde vai ter quase nenhum ou nenhum crescimento em relação a 2015. Depois disso, o mercado deve retomar um pouco do fôlego e crescer a 1,8% até 2024. Significa que nos próximos 10 anos, a nossa estimativa de crescimento do mercado é de 1,3% ao ano em termos de volume. Esse crescimento, uma coisa interessante sobre ele é que ele não vai acontecer de forma homogênea em todas as regiões do país, nem em todos os segmentos. As nossas estimativas é que o Nordeste, o Norte e o Centro-Oeste, mas principalmente o Nordeste e o Norte, vão crescer acima da média nacional de 1,3%. É lógico que nesses primeiros 2015, 2016, tem a expectativa de que o Nordeste sofra um pouco mais até do que o restante do país, porque é uma região que depende muito mais das políticas econômicas do governo, de crédito, de alguns incentivos que vão cessar agora nesse primeiro momento. Mas a longo prazo, considerando o cenário de 10 anos, o Norte e o Nordeste com certeza vão ser as regiões que mais vão crescer. Além disso, a gente estima que os centros urbanos, que já corresponde à maior parte do consumo de lubrificante no Brasil, vão crescer abaixo da média, e outras cidades menores, vão ter um crescimento mais rápido, Isso gera um desafio de distribuição, que cada vez mais vai ter que ser um foco das empresas de lubrificante, para conseguir chegar nesses mercados mais periféricos, menos desenvolvidos. Bom, a gente viu que, do ponto de vista de crescimento, o mercado está embicando para baixo, mas com esse crescimento baixo, o mercado de lubrificantes no Brasil continua atrativo? Então aqui a gente tem uma matriz de lucratividade versus crescimento, que são as duas dimensões que a gente analisa a atratividade de um mercado. E o Brasil estava aqui, entre 2004 e 2014, nessa parte aqui com alto crescimento, e vai passar nos próximos anos para essa parte aqui, um crescimento mais baixo. Significa que, do ponto de vista de crescimento, a gente ficou menos atrativo. Isso porque os drivers aqui, como a frota, por exemplo, vai continuar crescendo, só que num ritmo muito menor. A gente tem a questão da diminuição do consumo de litros por unidade da frota. Isso é devido ao downsize dos motores e também ao maior uso de sintéticos e semissintéticos, que tem um intervalo maior de troca. Também temos uma queda na atividade industrial, nos projetos de infraestrutura e no poder aquisitivo do consumidor. Esses drivers aqui, todos eles estão apontando para uma queda, Por isso mesmo que o mercado nos próximos anos vai crescer muito abaixo. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai ter um upgrade na questão da rentabilidade, da lucratividade dos lubrificantes acabados.
Participação de cada vez mais de produtos mais sofisticados, então estou falando de sintético e semissintético, com pacotes de aditivos mais elaborados. A gente tem a questão dos custos, principalmente de óleos básicos, tendo uma situação de super oferta no mercado global, que faz com que os custos tenham uma tendência de queda. E a competição. A competição vai ficar mais acirrada, com certeza. Quando o bolo cresce menos, o pessoal briga cada vez mais, né, pelo volume. Vai ser importante que os competidores nos próximos anos não tenham como é que posso dizer? Em busca do market share, não destruam o valor dessa indústria, né? Tentando derrubar preço, para fazer volume, porque isso daí vai acabar tirando boa parte da atratividade do mercado, que é dada pelo plus de preço que a gente tem no mercado de semissintéticos e sintéticos. Mas isso é uma coisa que só o tempo dirá, como é que vai ser essa transição para sintético e semissintético do ponto de vista de preço dos lubrificantes acabados. Bom, o crescimento é limitado, 1,3% ao ano, baixíssimo comparado com os últimos anos, mas pelo menos ele vai ser todo derivado de sintéticos e semissintéticos. Pelas estimativas da Klein, o mercado de minerais ele vai se manter estável pelos próximos anos. Qualquer volume adicional vai vir de semissintético e sintético. Aí você vai me perguntar, mas não vai crescer lubrificante industrial, que é mineral e tudo mais? Vai. Só que vai ter uma substituição muito forte no mercado de automotivo para sintéticos e semissintéticos. Para vocês terem uma ideia, hoje em dia 90% do mercado dos carros novos já saem com recomendação para sintético ou semissintético aqui no Brasil. No caso das motos, 80% tem recomendação para semissintético, as motos da Honda, né? E essa renovação da frota vai fazer com que aumente essa demanda para os sintéticos e semissintéticos. Logicamente que não vai ser 100% dos carros novos que vão aderir à recomendação da OEM, mas a gente, nas nossas estimativas, considera que 16,2% ao ano vai ser o crescimento médio de produtos sintéticos e 8,2% de semissintético. Na indústria também vai ter uma adoção cada vez maior de semissintéticos, num ritmo muito menor do que no automotivo, mais por questão de eficiência e menor impacto ambiental. O resultante disso é que o mercado vai crescer muito mais em valor do que em volume. Então a gente já falava 1,3% de crescimento médio nos próximos 10 anos, enquanto a gente está falando para valor um crescimento médio de 3% ao ano. Isso se os competidores não caírem na tentação de destruir valor, de diminuir preço nesse segmento que hoje em dia é considerado premium, mas daqui a um tempo vai ser considerado mais comum, né? E a gente mantendo essa relatividade de preços que existe hoje e com aquela projeção de crescimento, o mercado deve chegar a uns 10 bilhões de reais, mais ou menos, em 2024, considerando os preços atuais, né? Considerando a inflação. Aqui, então, essa demanda maior por sintéticos e semissintéticos vai fazer também com que a gente tenha maior demanda para o grupo 3, grupo 2, nos próximos anos, e vai fazer com que a importação cresça cada vez mais, né? Então, a origem aqui do óleo básico no Brasil nos próximos 10 anos, a gente pode ver que aqui embaixo, que representa os óleos importados, tem um crescimento maior do que a produção local. Isso significa que em 2024 a gente estima que mais ou menos 55% do mercado vai permanecer grupo 1. O grupo 2 vai representar mais ou menos 25% do mercado e o grupo 3, mais ou menos 10% do mercado. Isso pode variar, lógico, de acordo com a velocidade com que os fabricantes vão adotando esses óleos básicos, mas ao longo prazo
é mais ou menos essa a nossa estimativa. O que é um crescimento bastante significativo, se a gente considerar que grupo 3 atualmente no Brasil, de acordo com as estimativas da Klein, é apenas 6% da matriz de óleos básicos aqui no Brasil. E os grupo 2, 15% mais ou menos. Como a gente falou, o mercado internacional está com uma situação de super oferta de óleos básicos. Nós tivemos várias plantas que entraram em operação nos últimos anos e um crescimento do mercado mundial abaixo do esperado. Então, a gente não espera que haja dificuldade dos players brasileiros de ter acesso a esse óleo básico importado, o que é uma coisa, pelo menos do ponto de vista de suprimento, está tranquilo, não vai ter grandes dificuldades. E aí a gente tem, ao mesmo tempo que a gente tem uma influência da demanda, a gente tem esse impulso do fornecimento que vai favorecer ainda mais essa adoção de semisintético e sintético. Também há uma expectativa também de aplicações de aditivos mais sofisticadas para atender ali questão de pressão nos motores turbo, que tem condição muito mais severa de operação. Então o aditivo também vai ter um papel importante nesse futuro da indústria aqui no Brasil. Aqui tem um gráfico interessante. A Klein fez uma regressão estatística sobre os preços de óleos básicos e Brent, o BGO, nos últimos 120 meses. Na verdade, não é nos últimos 120 meses, isso aqui é de 2012. Tá? Tanto que a gente vê ali o pico. Considerando um delay de 3 meses entre o preço do petróleo e o preço do base stock, que é mais ou menos o tempo que demora para uma alta no petróleo afetar o preço do óleo básico. E a gente pode ver que tem uma correlação completa. O óleo básico é o preço do petróleo que define, e a gente vê aqui nos últimos meses aí o petróleo tendo uma queda muito forte de preço. Então está atingindo aí 43 dólares o barril, que é um nível baixíssimo se a gente considerar que poucos anos atrás estava acima de 100. Bom, mas então, do ponto de vista de crescimento não vai ser tão bom, pelo menos do ponto de vista de lucratividade, o mercado tem oportunidades, principalmente na questão do sintético e do semissintético, mas os players vão ter que aturar aí, vão ter que sobreviver a 2 anos, 1 ou 2 anos de baixo crescimento, de baixo valor também, porque essa migração para o sintético e semissintético é uma coisa mais de médio prazo. No longo prazo, daqui a 10 anos, já vai ter sido completa. Mas os players podem aproveitar esse momento para se adequar em termos de portfólio, em termos de posicionamento de marca, em termos de suprimento de óleos básicos e aditivos, para se preparar para o próximo ciclo de expansão, que a partir de 2017 a gente acredita que o mercado vai retomar um pouco do crescimento. Nesse período, a competição vai ficar mais acirrada pelos fatores que eu já comentei. Menor crescimento, o bolo não está crescendo tanto, todo mundo está lutando mais ferozmente pelo volume do mercado. O maior acesso a óleos básicos e aditivos, se antigamente era muito difícil você formular um lubrificante sintético, porque você não tinha o óleo básico ou o aditivo correto, hoje em dia ficou muito mais fácil, está muito mais aberto esse mercado até para players de pequeno porte. Então a gente não vê mais só produto sintético nas marcas top, a gente já vê isso totalmente em todos os players do mercado, praticamente. Temos algumas empresas que estão buscando expansão de market share, e isso tem aquele risco que eu falei, de destruir o valor, de diminuir o preço, e uma vez que você destrói o valor, recuperar esse valor novamente é muito difícil. Porque o preço caiu, o cara não vai querer depois voltar a pagar o preço que pagava antes. Também tem a questão dos consumidores menos propensos a gastar. Se há 3 anos atrás o cara falava, não, pode colocar aí o lubrificante mais top que você tem no meu carro é novo, eu quero mesmo o melhor. Agora isso está mudando, o pessoal está começando a avaliar alternativas em termos de marca. Mas a gente observa que pelo menos o consumidor brasileiro no automotivo,
respeita bastante qual que é a recomendação da OIM. Né? E isso deve continuar pelos próximos anos, pelo menos em relação à viscosidade. Em relação à classe API, pode ser que sim, pode ser que não, mas viscosidade, a gente tem quase certeza que a maior parte dos clientes segue a recomendação do manual. E a gente tem um menor crescimento da frota e clientes industriais cada vez com maior controle de custo. Né? Lógico, o mercado não cresce tanto, eles não vão investir tanto em novo maquinário, que é, em última instância, o que gera o crescimento no mercado industrial, e estão produzindo menos também. Além disso, com controle de custo, né? Buscando a lubrificação cada vez mais eficiente, né? Sistemas de reaproveitamento de lubrificante e tudo mais. E a gente vai ter ainda um cenário aí com crescimento nos mercados mais periféricos, né? Cidades pequenas, que hoje em dia são atendidas por poucos, são poucos as marcas que conseguem chegar com uma capilaridade num mercado tão pulverizado quanto é o brasileiro. Mas isso nos próximos anos vai se tornar ainda mais crítico, se a empresa tiver interesse de crescer, ou de pelo menos manter o market share, ela vai ter que dar um jeito de sair um pouco dos grandes centros urbanos e atender as menores cidades também. Isso se faz desenvolvendo a cadeia de distribuição, né, trabalhando junto com os distribuidores, para que você tenha aí uma capilaridade suficiente para conseguir atingir todos os mercados. Em resumo, esse aqui é o último slide, só para resumir um pouco a questão da atratividade do mercado aqui no Brasil. A gente tem aqui os direcionadores de valor. Né? Em verde a gente tem aqueles que são a favor de adicionar valor à indústria. Em vermelho, aqueles que são contra adicionar valor à indústria. Então as receitas dependem basicamente de preços e volume. O volume vai se manter, vai crescer muito pouco, né? Vai andar de lado aqui nos primeiros anos, depois volta a crescer, e os preços tendem a ter uma elevação nos próximos anos por conta do mix de produto sintético e semi-sintético. Então, a resultante para adicionar valor é positivo. Do ponto de vista de custos, a gente tem o custo do óleo básico com viés de baixa, por conta da super oferta mundial de óleos básicos. As despesas operacionais e administrativas, isso depende de cada empresa, lógico, não dá para falar que vai crescer ou diminuir em geral. Mas em algumas empresas vai crescer, em outras empresas vai diminuir, na média vai se manter estável também nos próximos anos. Aí a gente tem aditivos, né, que é uma parcela pequena em termos de volume do lubrificante, 10%, mas é uma parcela importante em termos do custo de formulação. Esses provavelmente tendem a aumentar de preço. E aí eu não estou falando que o mesmo aditivo de hoje vai aumentar de preço, estou falando que os aditivos vão ficar cada vez mais sofisticados, e isso vai exigir que as empresas investam cada vez mais no pacote de aditivos para ter um nível de desempenho que seja aceitável. Mas a resultante no final dos custos é uma resultante de baixa. E aí a gente tem a questão do capital investido. O capital de giro, assim como as despesas operacionais e administrativas, vai depender de cada empresa. Né? A gente imagina que não deve ter mudanças significativas no nível de capital de giro das empresas, mas os ativos fixos, esses sim, provavelmente a gente vai ver um aumento aí nos ativos fixos, por conta das adequações que as empresas vão ter que fazer para conseguir formular os lubrificantes mais sofisticados, também para dar um upgrade na fábrica. A gente tem ainda um parque fabril de lubrificantes aqui no Brasil pouco desenvolvido comparado com outros produtores mundiais. Então, vai ter que investir em estocagem de óleos básicos. A gente está vendo que a importação vai crescer. Então, como é que vai ser feito essa logística toda? Então, a gente prevê aí um aumento nos ativos fixos. Olhando as resultantes aqui, é lógico que isso aqui é tudo uma análise subjetiva, né? Não é vetor que tem peso e tudo mais. Mas a gente vê que o mercado, a atratividade dele não está caindo, ele está se mantendo, né? Então, apesar da crise, não há motivo assim, para
para muito desespero, porque há oportunidades, principalmente no mercado de alto valor, e as empresas que conseguirem ter um bom posicionamento de marca, um portfólio que seja abrangente, que consiga atender tanto o segmento premium e o segmento mais de preço, vai com certeza se beneficiar aí desse movimento de aumento de sintéticos e semi-sintéticos. Importante viabilizar uma boa fonte de suprimento de óleos básicos, com preço competitivo, com custo competitivo e com certeza de suprimento também. Bom, basicamente é isso que a gente queria trazer hoje aqui para vocês. Muito obrigado pela atenção de vocês. Se alguém tiver dúvida ou quiser fazer alguma pergunta, estou à disposição.